Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, fazendo o programa com o nosso querido Vieira Júnior, com a sua rinite e a coceira no nariz. Sempre, isso é impressionante. E aqui com a gente também, sempre alegre e feliz, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte, vai fazer 2 aninhos já, o nosso querido Lorenzo. Luizão, seja sempre bem-vindo. Aê, aquele nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta, o Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? E o programa de hoje começa falando do Joseense, que recebeu o Paulista de Jundiaí no sábado, no jogo mais importante do ano. O Tigre do Vale precisava apenas de um empate para chegar às semifinais e jogar pelo acesso à Série A3 na próxima fase. Mas foi superado pelo Galo da Japi em pleno estádio Joaquinzão. O Brunão esteve por lá e conta a história do jogo, da eliminação do Joseense. As imagens são do Luiz Big. Solta, Matheus. Decisão de vaga na Série A4 e para o Joseense era um empate e a classificação para a semifinal estava garantida. E apesar de a casa, emprestada é verdade, ser do Tigre do Vale, o ambiente era quase todo do Paulista. A torcida, que compareceu em bom número no Joaquinzão, queria empurrar o Galo da Japi. E deu certo. Logo aos 11 minutos, o Paulista teve a primeira chance clara, que o Luan salvou. No rebote, a bola explodiu no peito do zagueiro Júlio. A resposta do Tigre do Vale veio 3 minutos depois. Iago cruzou da direita e Emanuel concluiu para o fundo das redes, mas o Bandeira marcou o impedimento. Aos 22 minutos, Luan fez outra boa defesa, dessa vez na cabeçada de Christopher. Em mais uma resposta, o Joseense chegou nesse chute do Emanuel, que o goleiro Lucas Gomes colocou para escanteio. A igualdade na partida e no placar chegou ao fim aos 41 minutos, com o atacante Christopher concluindo o cruzamento da esquerda sem dar chances para o goleiro Luan. Antes do intervalo, o Paulista teve mais uma chance em mais um cruzamento pela esquerda. E na finalização de Arilton Júnior, o goleiro Luan foi bem mais uma vez. Precisando de um gol, o Joseense mexeu no intervalo colocando mais um atacante. E com o time mais para frente, as brechas para o Paulista apareceram. A primeira delas nesse contra-ataque, aos 11 minutos, quase resultou no segundo gol do Galo. Luan fez mais uma ótima defesa. Com o passar do tempo, os ânimos começaram a ficar mais exaltados. E a cada falta era uma briga diferente. E os contra-ataques do Paulista continuavam. Nesse, o Christopher, sozinho, teve a chance, mas na hora de concluir, chutou fraco para a defesa do Luan. Mas de tanto insistir, o gol do Paulista finalmente saiu. Em mais um contra-ataque, Filipinho recebeu, dominou e chutou cruzado para fazer o gol da classificação, para delírio da torcida presente no Joaquinzão. No final, o Joseense ainda teve alguma jogada, mas nada de efetivo. O último suspiro do Tigre do Vale na competição foi nesse chute do Emanuel, que o goleiro Lucas pegou facilmente. Fim de jogo, Joseense eliminado e Paulista classificado com muita festa no Joaquinzão. A gente sabia que os primeiros 15, 20 minutos eles iam vir para cima, a gente soube controlar esses 15, 20 minutos. Foi um jogo de poucas chances até eles fazerem 1-0, né? Que daí o segundo tempo a gente realmente se abriu, daria o contra-ataque, não tinha outra forma. Vamos dizer que foi qualidade do adversário também, né? Jogadores mais tarimbados, jogadores mais rodados, jogadores com um orçamento muito maior, com uma estrutura muito maior, merecem passar também. Foi por pouco, mas a derrota por 2-0 deixou o Joseense pelo caminho no Campeonato Paulista da Série A4. E fez com que o sonho do acesso, que não vem desde 2012, fosse adiado por mais um ano. Mas o que fica é o orgulho do trabalho bem feito durante toda a competição. Vendemos caro para todo mundo, jogamos de igual para igual com todo mundo. Até há pouco tempo a gente era o time que tinha menos perdido, é o time que tinha a melhor defesa do campeonato, então
que esses meninos fizeram aí, com menor orçamento, todo mundo, aí não tem um cara que ganha, nossa, esse cara ganha, não, todo mundo ganha salário mínimo no time, todo mundo. Então isso aí tem que dar os parabéns para esses meninos, que abram-se as portas para eles aí que eles merecem. Pois é, Brunão, a gente comentava aqui, né, que o Paulista, por toda a história que tem, acabava sendo o favorito pela camisa que tem, pela história que tem, claro, com todo o respeito à equipe do Joseense, que foi grande demais, hein? E como a gente já contou aqui, você viu aqui no Hora do Esporte, no jogo de ida vencia por 2-0, aí num gol com falha da arbitragem, né? Aconteceu a falta em cima do goleiro Luan, foi o 2-1 naquela oportunidade, e depois teve o segundo gol de empate da equipe do Paulista, os ânimos exaltados lá na partida de Jundiaí, aqui também em São José, em Taubaté, melhor dizendo. Não deu para o Joseense, a vaga ficou com o Paulista, a camisa talvez tenha pesado mais, Brunão. Pois é, o Joseense começou o jogo como estava com o regulamento debaixo do braço, começou fazendo uma cera, né? O Luan, quando a bola vinha nele, ele segurava bastante, né? Ele, antes de pegar a bola com a mão, aí conta, né, os 6 segundos, não está valendo essa regra nova da CBF, né, dos 8 segundos, mas, enfim, ele não pode ficar muito tempo com a bola na mão, então ele segurava bastante com o pé, aí quando o jogador do Paulista chegava, ele pegava com a mão. Então era um tempo aí, um tempo ganho aí, que ele tentava para levar cada vez mais o jogo para o final, enfim, com um empate em 0-0. Só que daí o Paulista acabou fazendo um gol, enquanto estava 0-0, o Joseense estava atacando, respondendo os ataques do Paulista. Só que aí virou o segundo tempo, com 1-0 contrário, o Augusto tirou um volante que saiu machucado, colocou um atacante e aí abriu mais o time, né? Então todos os ataques aí do Paulista, como a gente viu na matéria, foram de contra-ataques, né? Todos 3 atacantes do Paulista, 2 jogadores do Paulista contra um zagueiro do Joseense, porque estava todo mundo no ataque, mas mesmo assim, com todo mundo no ataque, o Joseense não conseguiu ser efetivo, não conseguiu ser agudo, né, no ataque, não levou perigo nenhum ao gol do goleiro Lucas do Paulista. Mas, de toda forma, apesar desse último jogo do Joseense, vale o saldo positivo do campeonato, né? A gente achava que seria um campeonato mais ou menos de meio de tabela para o Joseense, se não meio de tabela para baixo, mas o Joseense se superou aí, fez bons jogos ao longo desse campeonato, e essa garotada aí que fez parte do time do Joseense certamente vai ter oportunidades em outros times aí que observaram, né, os jogos do Joseense. Com certeza, gratas surpresas aí nesse elenco do Joseense, que realmente fez uma grande campanha e, por detalhes, acabou deixando a competição justamente no momento de mata-mata, justamente por ter cruzado com uma equipe de camisa, a equipe do Paulista de Jundiaí. Vamos ver como é que ficaram aí os jogos do final de semana, todos os jogos realizados neste final de semana, 3 jogos no sábado e ontem somente União Barbarense e Colorado. O União Barbarense deu uma sofrida lá, hein, para empatar com o Colorado de Caieiras, mas acabou avançando. União Barbarense, a melhor equipe, somando aí todos a fase de classificação e agora com a fase de quartas de final. Joseense acabou eliminado para o Paulista 2-0. São Caetano ficou no empate com o Nacional, havia perdido lá em São Caetano, no Nacional, né, no estádio Nicolau Laion, por 3-0. O Nacional avança e o Araçatuba virou, hein? O Araçatuba virou para cima do Taquaritinga, venceu em Taquaritinga por 3-0. Surpreendente o resultado, e os confrontos de semifinais ficaram assim: União Barbarense, a melhor campanha, contra o Araçatuba, a pior campanha desses 4 que avançaram. Paulista e Nacional serão os confrontos de semifinais. As datas serão definidas provavelmente hoje à tarde, essa semifinal que a gente viu, as semifinais que a gente viu aí do Campeonato Paulista da Série A2. Alguma surpresa para você? Não, o Colorado que quase aprontou aí para cima do União Barbarense, só que daí acabou que o zagueiro entregou a paçoca no final do segundo tempo lá e acabou sofrendo um gol de empate. Talvez se o Joseense tivesse passado, pegaria um desses times aí, acho que seria mais, entre aspas, não fácil, mas seria um pouco menos complicado para o Joseense do que o Paulista de Jundiaí. Pois é, sucesso, parabéns, Café, o presidente Manuel Monteiro, Café, Augusto Ambrogi, toda a rapaziada que eu sei que acompanha o nosso Hora do Esporte. Vocês fizeram um grande campeonato, sempre terá espaço aqui no nosso Hora do Esporte, tá certo? Que faz o primeiro break do dia, não sai daí, já voltamos com mais informações do esporte aqui da nossa cidade.
Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte. Você sabia que no dia de ontem, 6 de abril, é o Dia Mundial da Atividade Física? Pois é, e aqui em São José dos Campos, já há 16 anos, e que no mesmo dia comemora-se o Dia Municipal da Atividade Física. Pois bem, para te mostrar mais uma vez que a atividade física faz bem para qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer biotipo, a nossa repórter Dani Ribas foi conhecer histórias de pessoas comuns, gente como a gente, que levam a sério aquela máxima de que o esporte é vida. As imagens são do topzera Ralf Siqueira. Solta, Matheus! Dona Conceição tem 72 anos e quem a vê assim, na ativa, nem imagina que há 6 meses ela chegou nesta mesma academia de bengalas. É isso mesmo que vocês ouviram. Hoje, ela faz musculação 5 vezes na semana, além de 2 dias de hidroginástica. Estava de bengala, situação horrível. Eu não tinha saída, eu tinha que fazer alguma coisa. E sem exercício não ia chegar a lugar nenhum. Era só ficar deitado o dia inteiro, parada, e estava piorando a situação. Então, estava com 1 ano já de me arrastando, subindo escada de bunda. E aqui os meninos, professora, os 2 são uma belezinha. Fui acolhida, um pessoal legal que dá assistência a gente, ninguém, aqui não tem preconceito de idade. A Sandra descobriu um câncer há 7 anos. Hoje ela está curada, mas ainda sob cuidados médicos, e revelou que sua paixão pela dança deu suporte nesse processo. Perguntei para o médico quando eu estava no final do tratamento se eu podia voltar a dançar. Quando ele falou que eu podia voltar a dançar, eu falei, o senhor me salvou. Porque o que a gente passa no tratamento é muito difícil. Eu venci, estou aqui, faço atividade física, caminho, corro, danço, faço pilates. A Organização Mundial da Saúde recomenda ali pelo menos 30 minutinhos diários de atividades físicas. Essa criançada aqui, por exemplo, está sendo incentivada desde cedo. E os pais escolheram a natação, que é um esporte bastante completo e que trabalha vários músculos do corpo. E a ideia, pessoal, é justamente essa, é escolher ali uma modalidade que você goste bastante. Procurar fazer o que você gosta, pelo menos praticar uma atividade física, nem que seja uma corrida de rua, uma natação, um futebol, um basquete, e, se possível, deixar a musculação como um pilar central. O Lucas, por exemplo, faz natação desde pitico e adora. Eu gosto de nadar, eu gosto de também para conseguir chegar até o fim. Os cuidados com a saúde são fundamentais para a mente e para o corpo. É aquele famoso de dentro para fora, sabe? Mas um levantamento realizado pelo IBGE apontou que 47% dos brasileiros estão sedentários. O Matheus, treinador, é exemplo da transformação que o esporte é capaz. Ele iniciou a prática aos 10 anos por conta do sobrepeso. Tornou-se atleta amador e fez até uma transição de carreira. Da área de vendas, foi para a educação física. Com 10 anos eu tinha um problema de sobrepeso e déficit de atenção, então fui indicado a praticar um esporte para poder melhorar a minha saúde, foi o que me ajudou. E dos 10 até os meus 23 anos eu fui atleta amador de várias modalidades. E trabalhei sempre como vendedor. Tinha uma empresa, trabalhei como vendedor de consórcio, promotor de vendas, então eu sempre trabalhei com o público. E nesse período que eu trabalhei como vendedor, eu sempre mantive o esporte como algo secundário, como um hobby. E hoje o hobby acabou que virou profissão. A falta de atividade física entre os jovens é ainda maior, 84%. Excesso de telas, faltas de incentivos e de tempo são alguns dos motivos. Começar não é fácil, é verdade, mas se manter no propósito, meu amigo, é ainda mais difícil. Porque não é fácil estudar, trabalhar, treinar, fazer tudo ao mesmo tempo. Eu falo para o pessoal, você já conseguiu vir até aqui? Vamos dar o 100% e vamos ficar
mais de um tempo para criar o hábito. O hábito se cria a partir de 20, 30, 60 dias. Depois que você faz isso, é difícil parar, porque aí você vai sentir falta. E na tentativa de combater o sedentarismo e incentivar a prática de esportes, a Organização Mundial da Saúde instituiu no dia 6 de abril o Dia Mundial da Atividade Física. E desde 2009, nesse mesmo dia, é celebrado também o Dia Municipal da Atividade Física aqui em São José dos Campos. E vocês lembram da Dona Conceição? Ela deixa um recadinho bem incentivador pra gente. Vale a pena vir, tirar um tempinho, porque a dona de casa nunca acha um tempinho para ela. A gente fica velhinho se ocupando de casa e não acha um tempinho. Um dia vai encontrar, um dia vai saber que não tem saída, que tem que vir mesmo. E relacionar com as pessoas é muito bom, melhor do que ficar em casa. Brunão, que bacana, né? A gente sempre fala que a gente que lida com o esporte diariamente, a gente sabe o quão é importante, independente, como eu falei na abertura, independente da sua idade, do seu biotipo, do esporte que você pratica, o importante é praticar esporte, mexer o esqueleto aí para você adquirir aí qualidade de vida, né? E você faz novas amizades. Quem quer também cria esse ar de competição, se for o caso, enfim, é muito bacana e tem essas histórias muito bacanas, como da Dona Conceição, como disse a Dani Rivas, que voltou agora ao nosso Hora do Esporte, vai participar mais vezes com certeza. Dona Conceição chegou de bengala e hoje faz agachamento, faz lá a musculação dela. Tem a história da Sandra, que venceu um câncer, e o esporte, a dança, o esporte, ela falou do Pilates ali, Pilates, né? E venceu aí uma doença tão doída quanto o câncer, enfim. Esporte só faz bem para a saúde, Brunão. Você falou bem, né? Resumiu bem, porque o esporte é bacana porque, além de trazer essa questão de sair do sedentarismo para a criança, né, ajuda na socialização com outras crianças, né? A criança não fica só na tela o tempo inteiro, né, e acaba, enfim, pensando em coisa errada. Então a socialização com outras crianças é muito legal, muito bacana. Para quem está nessa fase aí de jovem até a adolescência, aí às vezes o esporte também já puxa para a competição, né? Então, às vezes o jovem ou adolescente já se descobre um atleta também, e aí, dependendo do esporte, vai procurar um clube ou vai procurar até mesmo a prefeitura aqui em São José dos Campos para poder competir, e aí, quem sabe, mais para frente se tornar um meio de vida a competição. E dos adultos, né, mais para os idosos aí, é a questão da saúde mesmo, né, de manutenção da saúde, porque o esporte traz isso, né, a movimentação do corpo. Se você ficar sedentário, as doenças, os riscos de doenças enfim, digestivas, de coração, enfim, outras respiratórias aumentam, né? Então, você praticando o esporte, seu coração vai ficar saudável, o seu pulmão vai ficar saudável, enfim, o seu corpo, de uma maneira geral, vai ficar saudável. Então, o esporte é uma maneira de ganho de vida para todo mundo. Muito bem, Dona Conceição, 72 anos, um beijo para a senhora, obrigado por a senhora contar a sua história, compartilhar a sua história aqui com a gente, a Sandra também contando a sua história de superação, o Lucas, o garotinho ali da natação, quem sabe é o novo Michael Phelps aqui. Gustavo Borges, por favor, vamos trazer para cá. É verdade, Gustavo Borges, então tá aí o novo Gustavo Borges, e o professor, o Matheus também, que era meio fofucho, era meio Vieira Júnior, mudou aí a sua rotina e agora tá ali, firme e forte, auxiliando a galera que procura as academias por aí. Parabéns para você. Inclusive comemorando aí o Dia Municipal da Atividade Física, comemorado ontem, tá certo? Brunão, mudando de assunto, falando agora de futebol, o São José conheceu a tabela do Campeonato Paulista Sub-20, que conta com 48 clubes divididos em 3 grupos com 16 equipes cada. São José está no grupo 1, ao lado da Inter de Limeira, Ponte Preta, Velo Clube, Tapirense, Juventus, São Bernardo, Taubaté, Ferroviária, Novo Horizontino, Osasco, Audax, Mirassol, o
Santos, São Caetano, o Esporte Clube Esfera, que é da cidade de Salto, e o Aguaí, que é da cidade de Aguaí, que é a região ali de Mojimirim, São João da Boa Vista. No campeonato, as 16 equipes jogam dentro dos seus grupos em turno único e os 10 melhores de cada grupo, mais os 2 melhores 11º colocados, totalizando 32 equipes, avançam para a fase eliminatória. Essas 32 equipes se enfrentam já em fase de mata-mata na 16ª avos de final, em jogos de ida e volta, né, obedecendo os confrontos de melhor campanha contra a pior campanha, ou seja, a melhor campanha vai enfrentar o 32º, a segunda melhor campanha o 31º e assim sucessivamente. Vai começar o Campeonato Sub-20 Paulista, que é muito forte, hein, Brunão? Como você sempre diz, é uma piracema de times. Coitado do Luiz que teve que fazer, você falou rapidinho lá, ele teve que colocar lá os times, mas enfim. Boa sorte para a rapaziada que vai disputar o Sub-20 aí, né? Buscando seu lugar ao sol no futebol. A gente estava falando de jovens que querem competir. Então essa rapaziada vai buscar o seu lugar ao sol aí no Sub-20. Esse Sub-20 do São José que está desde o ano passado aí, passando por transformações. Enfim, agora voltou a ser do clube, né? Então, bacana, parabéns e boa sorte para a rapaziada. Matheus, no pique, coloca pra gente aqui os jogos do São José, rapidinho aqui, ó, a estreia do São José, dia 25/4, São José recebe a Inter de Limeira, já na segunda rodada tem o clássico com o Taubaté, lá em Taubaté, depois recebe a novidade aí, o Aguaí, depois sai para pegar o Mirassol, Velo Clube, enfim, tem jogo, olha lá, a fase de classificação vai até dia 12 de agosto, é jogo a dar com pau, 15 jogos aí na fase de classificação, depois vai pro mata-mata, tenho certeza que o São José vai para esse primeiro mata-mata, esperamos uma boa classificação do São José dentro do seu grupo, que é o grupo 1, tá certo? Brunão, a gente vai para o último intervalo do dia, na volta tem a vitória do São José Basquetebol Feminino contra o Blumenau e tem também o São José que bateu o martelo, vai jogar a Copa Paulista, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Hora do Esporte, agora para falar de basquete feminino. Ontem o São José entrou em quadra no ginásio Teatrão pela 7ª rodada da LBF. Põe as imagens aí, Matheus. As comandadas do técnico Leandro Leal receberam as lanternas da competição, o time do Blumenau de Santa Catarina, que ainda não haviam vencido no torneio. E depois de um primeiro tempo equilibrado, o São José impôs o ritmo de jogo no segundo tempo e garantiu a vitória pelo placar de 73-58 e chegaram à sua 4ª vitória no torneio. Já a equipe catarinense amargou a sua 5ª derrota consecutiva em 5 jogos. É aquilo que a gente comentava, né, Brunão? O São José tem que fazer pontos, tem que vencer aquelas equipes que teoricamente ou estão no mesmo patamar, aí é uma briga de cachorro grande dentro do seu nível, ou aquelas que estão um pouquinho mais abaixo, não pode deixar escapar a vitória, e foi isso que o São José fez. Em que pese o primeiro tempo ficou bastante equilibrado, mas aí no segundo o São José mostrou a sua categoria e acabou vencendo pelo placar de 73-58. Sextaça ali da nossa colombiana. O São José, como a gente sempre vem falando aqui, esse ano está numa toada diferente, né? Talvez na temporada passada esse jogo aí contra o último colocado fosse um pouquinho mais complicado para o São José, ou o São José poderia se complicar num jogo como esse. Mas nesse ano, tirando Sampaio Correia, tirando SESI, Araraquara, Corinthians e Ourinhos também ali que estão mais na parte de cima, de resto o São José briga de igual para igual, acho que até sendo favorito jogando, né? Se você vê antes do jogo, se for pesar antes do jogo elenco por elenco. E esse é o campeonato do São José mesmo, se classificar para playoff e aí no playoff ver como que o time se vira. Mas importante vitória do São José, né, contra a última colocada, então um passo importante para o São José e ainda mais jogando em casa. Muito bem, quem gosta de basquete gosta de números, só para você ter uma ideia, o primeiro quarto vencido pelo São José, 17-14, e segundo quarto vencido pela equipe do Blumenau, 15-10, o jogo foi para o intervalo com vitória das catarinenses, 29-27, terceiro quarto aí o São José imprimiu seu ritmo, venceu por 10 pontos, 23-13, levou o jogo para os últimos 10 minutos com 8 de vantagem, 50-42,
No último quarto, nova vitória do São José, 23-16, placar final 73-58. Principal pontuadora da partida foi a Maiara do São José, 20 pontos, 9 rebotes, nenhuma assistência para ela. Destaque também para Ju Souza com um double-double, 15 pontos e 15 rebotes. Foi demais aí a Ju Souza. Pelo lado da equipe do Blumenau, a Pereira marcou 14 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, a melhor da equipe catarinense. O São José volta à quadra na próxima sexta-feira, compromisso difícil contra o Ourinhos, dito aí pelo Brunão, uma também das equipes favoritas aí na parte de cima da tabela, sexta-feira, 7h30 da noite, novamente no ginásio Teatrão. Mais um double-double para Ju Souza, né? A gente cobriu um jogo contra o Campinas, ela foi destaque, eleita a melhor jogadora da partida, e de novo aí mais um jogo com pontuação alta também. Muito bem, parabéns para as meninas, estaremos acompanhando esse São José Basquetebol que, repito, sexta-feira volta à quadra, dessa vez contra a equipe do Ourinhos. Aliás, Matheus, esqueci de colocar rapidinho, coloca a classificação, me perdoe. Lá em cima, Sampaio e Araraquara, 100% de aproveitamento. São José é o quinto colocado com 57,7% de aproveitamento. O Blumenau, lá embaixo, 0%, 5 jogos, 5 derrotas. Próximo adversário do São José, repito, Ourinhos, 80% de aproveitamento na competição. Tá certo? Obrigado, Matheus, havia esquecido, mas lembrei em cima da pinta. Brunão, pra gente fechar a Hora do Esporte, a gente vai falar com mais vagar durante a semana, mas a diretoria já havia anunciado na semana passada que o São José vai disputar a Copa Paulista, uma boa notícia, a expectativa era que isso acontecesse mesmo. A pergunta é, com quem vai disputar? Com que técnico, com que comissão técnica e com quais jogadores, já que Paulo Roberto, técnico, já foi embora e também a maioria dos jogadores também já foram embora, Brunão? O elenco da Copa Paulista ele tende a ser um pouco mais barato, né? Porque é um torneio mais deficitário do que a Série A2, então para montar um time tem que ser um time um pouquinho mais barato. Alguns têm contrato com o São José, foram emprestados, voltam para a Série A2 o ano que vem, e aí o São José tem que se virar aí para montar um time. Acho que do jeito que a Copa Paulista se monta, né, um time minimamente estruturado e organizado consegue chegar à final, como o São José conseguiu em 2023. E eu acho que o São José tá organizado e está estruturado, e vamos ser Clássico do Vale mais 2 vezes no ano, pelo menos. Pelo menos mais 2 vezes. A gente vai falar mais durante a semana sobre as projeções, quem pode chegar como técnico, os jogadores que podem vir para o São José nessa Copa Paulista, que para mim é o caminho mais rápido, mais fácil, não digo que como disse o Brunão, é deficitário, mas é o caminho mais rápido e acho que mais fácil para o São José voltar ao futebol brasileiro, ao cenário do futebol brasileiro. Mas a gente vai falar mais disso durante a semana, tá certo? Brunão, vamos embora? Vamos embora. Brunão, um grande abraço para você, sempre um prazer dividir a Hora do Esporte contigo aqui na nossa TV Câmara. Foi um prazer inenarrável, estamos de volta na quarta-feira no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Tchau. Maravilha. Luizão no pique, aquele nosso soquinho maroto. Aê, Luizão, gente da melhor qualidade, o Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, muito obrigado. Quarta-feira estaremos de volta. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na quarta-feira. De minha parte, grande abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.